Irmãos, engrandeça aquele que é bom, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Você veio aqui para prestar culto a Ele, para adorar a Ele. A sua adoração vai chegar a Ele agora, nesse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer essa noite. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje vai ser um culto incrível, Pai. O Senhor vai se manifestar nesse lugar, Pai. Eu declaro os olhos do entendimento sendo abertos nesse momento, Pai. Eu declaro, Pai, pessoas cativas à Tua palavra, corações contritos à Tua presença, Espírito Santo. Eu declaro agora, Pai, caindo todo tipo de apatia, todo tipo de cansaço, de descontração. Eu tiro agora, Pai, de desconcentração, todo tipo de pensamento que esteja contrário à Tua palavra, Senhor. Mas eu declaro, Pai, coisas grandiosas nesse lugar acontecendo. Eu declaro, Pai, a Tua palavra, Pai, frutificando no coração dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje é uma noite de avanço, hoje é uma noite de sucesso, Espírito Santo. E hoje é uma noite de crescimento, noite de milagres, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite. Podem se sentar. Obrigado vocês também. Quero começar dizendo que para mim é uma grande honra estar aqui de novo, podendo ser um canal de bênção na vida de vocês, ser usado por Deus para a vida de vocês. Sabe, esse mês a gente tem falado sobre cura, e quando o pastor Alexandre me chamou para vir ministrar hoje aqui, ele falou para que eu desse prosseguimento a esse tema. E sabe, no mês passado a gente estava falando sobre oração, e a gente via que para que sua oração fosse verdadeiramente eficaz, poderosa e produzisse efeitos, era necessário que você tivesse fé, que você orasse com fé. E sabe, a cura não é diferente. A fé é um elemento indispensável para a cura. Não tem como você falar em cura sem falar em fé. A cura está disponível através da fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe, a fé é o firme fundamento. A nossa vida deve estar sendo fundamentada num verdadeiro alicerce. E a gente precisa estar cada dia mais alimentando essa fé, cada dia mais fortificando as nossas estruturas, o nosso fundamento. E lá em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, para ser mais claro. E sabe, a gente precisa estar constantemente nos alimentando da palavra de Deus, nos enchendo da palavra de Deus, para que a nossa fé, ela venha aumentar cada vez mais e venha estar mais fortificada, para que nós possamos viver uma vida de cura. E eu acho que a gente foi para uma conferência de ministros há um tempo atrás, e eu anotei altas frases lá, assim, que Deus falou no meu coração, assim, eu falei, meu Deus, incrível essas frases. E uma dessas frases foi do Tiago Garcia, que diz assim: a fé nega o direito da circunstância se sobrepor ao poder de Deus na sua vida. E essa frase fez total sentido. Porque eu já fui criticado por outros irmãos na fé que dizem que muitas das vezes a nossa fé, ela é uma fé teórica. Sabe? Uma fé que, tipo assim, na realidade não tem como ela negar a circunstância de fato. E, de fato, a nossa fé, a fé que nós temos, né? Ela não nega a circunstância, mas ela traz à existência as coisas que precisa para mudar essa circunstância. Sabe? Se você está vivendo uma vida de enfermidade, pela fé você tem tudo aquilo para obter a cura, para passar por cima dessa enfermidade. Isso é o que eu acho engraçado, que ele chama de o jeito, o verbo da vida de ser. E eu falei, é isso mesmo. Muitos irmãos não vão entender quando a gente pega e começa a falar sobre fé aqui, falar que nós já somos curados, que essa já é uma realidade das nossas vidas. Mas nós entendemos que a nossa fé, ela entende que a circunstância nunca vai poder sobrepor a glória de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por mais que muitas das vezes a enfermidade venha com tudo sobre nós, venha nos espremer, venha nos esmagar, o que tem que sair de nós é fé. O que tem que sair de nós é a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios.
E esse é o jeito verbo da vida de ser. No momento que nós somos esmagados cada vez mais pela circunstância, o que sai de nós é a palavra. E no momento que a gente resiste com a palavra, cenários mudam. E isso acontece através da fé, sabe? E nesse momento eu não vou ter o que a dor diz, mas terei aquilo que a minha boca diz com fé, baseado na palavra de Deus. A gente precisa aprender a não permitir que as enfermidades elas falem para a gente como nós estamos, qual vai ser o nosso futuro, qual é a nossa realidade, mas precisamos entender que a palavra já diz isso a nosso respeito. Através da fé, nós construímos o nosso futuro. E eu pergunto para você, como você tem construído o seu futuro? Sabe? Eu creio, eu falo e acontece. É assim que eu construo o meu futuro. Então a circunstância ela pode vir por cima de nós, a enfermidade pode vir por cima de nós, mas eu creio na cura, eu falo a cura e acontece a cura. Amém? E, irmãos, a fé com a boca fechada, ela não tem resultados. Da mesma forma que uma oração sem fé não vai produzir efeito nenhum. A fé com a boca fechada, ela não tem resultados. É necessário que você creia de fato com o seu coração. É necessário que de fato você permita que a palavra, ela comece a ser enraizada dentro de você. E através disso mudanças vão acontecendo. A cura, ela vem pela fé, da mesma forma que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. São coisas interligadas que a gente precisa estar constantemente nos enchendo. A gente não pode achar que... Eu pergunto para vocês, quantos de vocês já não escutaram isso? Mas precisamos continuar nos enchendo. Não podemos deixar isso nos esvaziar. Eu já bebi água hoje, mas preciso continuar me hidratando. Da mesma forma é com a fé. Amém? E aí você me pergunta assim, então eu preciso crer que Deus vai curar a minha doença. E eu digo para você que não. Primeiro que você já não tem que aceitar a sua doença. Não é sua. Amém? A gente tem mania muitas das vezes de falar isso. Eu falo isso direto, mas eu sei que é algo que eu preciso mudar. E eu creio que é algo que vocês precisam mudar também. A gente, na língua portuguesa, a gente comete muito esse erro de tomar como posse, a gente possuir muitas doenças, a gente possuir as coisas, a minha dor de cabeça, a minha diabetes, a minha pressão alta, e a gente precisa aprender a mudar isso. Amém? E você não tem que crer que você vai ser curado porque você já é. Então você precisa crer na identidade que Cristo já te deu. Sabe aquele dia que você levantou as suas mãos e você reconheceu a majestade de Cristo, você reconheceu que o sacrifício que Ele fez naquela cruz te salvou, te deu uma vida eterna. Naquele dia, você tirou as suas vestes, as vestes que você usava antes dele. E a partir desse dia, Deus te deu uma nova veste, uma nova armadura, a armadura da fé. Amém? E a partir desse dia, Ele te deu uma nova identidade. No momento que você veste uma nova armadura, que é a armadura que Deus tem para você, Ele te deu uma nova identidade. Amém? E a identidade que Deus deu para você é a identidade de filho. Antes eu não era nada, não tinha pai nenhum, era um órfão, mas agora eu tenho um pai perfeito. Eu estou hoje debaixo de uma paternidade divina, perfeita, a mais pura em sua essência. E sabe, nós como filhos, nós precisamos entender, a Bíblia diz em João 1:12, que todos aqueles que receberam, creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos, de se tornarem filhos. Então hoje você está debaixo de uma paternidade divina. Amém? E sobre essa paternidade, o Senhor já te deu uma herança. Ele já te deixou uma herança. Essa herança é uma herança da vida eterna. Ele te tirou do caminho das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Um reino de paz. Antes você vivia angústia, agora você vive a paz que excede todo entendimento. E antes você vivia enfermo, e agora você vive uma vida de cura. Uma vida de saúde divina. Amém, irmãos? Lá em Isaías 53, a Bíblia diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E no verso 5, no final, ele diz assim: o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. A realidade da sua vida hoje é que você já foi curado. Você já foi curado e a doença não pode mais tocar na sua vida. Essa é a realidade da sua vida, essa é a sua identidade é de curado. Amém? Nós precisamos entender que certamente não há dúvidas, Ele verdadeiramente levou as nossas dores, Ele levou as nossas doenças, Ele levou todo tipo de enfermidade. E a partir de agora, todo e qualquer tipo de enfermidade está debaixo do nome de Jesus e ela não tem mais poder sobre a sua vida. O que flui sobre o seu sangue é o poder de Cristo. Não tem como alguma enfermidade de fato tocar na sua vida. Amém, irmãos? E a gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a entender essa nova realidade de Cristo. Realidade de filho e filho curado.
filho que anda em saúde divina, um filho saudável. Porque a Bíblia diz em Provérbios 27, no verso 3, que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então você precisa parar de se ver como doente. Você precisa parar de se ver como enfermo. Às vezes você nem foi diagnosticado ainda, só com o exame você já consegue se imaginar daquele jeito. E eu não pedi permissão, mas eu vou dar o exemplo do Alexandre, já que a Isla já deu o testemunho dele aqui. Um dia aqui eu não sabia, ele estava sentado lá atrás e estava sozinho, com a cabeça para baixo. Aí eu também não estava escalado, então eu sentei lá para conversar com ele. E ele me contou que ele fez a tomografia e que tinha dado uma mancha. E que aquela mancha podia ser a suspeita de um câncer, porque o médico tinha solicitado que ele fosse para um oncologista, um médico de câncer. E na hora que ele falou aquilo, eu fiquei em choque, né? Falei, caramba, meu amigo está correndo risco de estar com um câncer. Eu fiquei em choque naquele momento, assim, eu não sabia nem o que dizer. Não tem muito o que você falar nessas horas. Do nada alguém falar isso para você. Mas ele mesmo, ele já continuou, ele já falou assim, não, mas eu não tenho isso não. Eu não tenho isso não porque eu não consigo me imaginar com isso. Não tem como eu ser assim, eu não posso morrer disso, eu não tenho como ter isso. Ele já falou isso para mim. E aquela hora eu ri assim, porque eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, ele não aceitou aquilo. Porque honestamente, se fosse comigo, eu ia ficar desesperado. Eu iria ficar desesperado, mas assim, pela fé eu não vou ficar desesperado se um dia isso acontecer, mas não vai acontecer também em nome de Jesus. Mas em uma hipótese, creio que não vai acontecer, não vai ter nem suspeita. Mas no caso dele, assim, eu fiquei assim muito orgulhoso, assim, sabe, de entender que de fato ele se via como alguém que já era curado, que ele já se via nessa realidade. E dele não aceitar que aquela doença um dia poderia ter qualquer tipo de poder sobre ele. Ele entender que de fato ele era curado. E como vocês sabem, o exame dele deu que ele não tem nada. Essa doença não tem doença alguma. E sabe, eu imagino para o pastor e para a Isva como não deve ter sido pesado. A Isva falou que ela teve dia que ela estava com o rosto inchado de tanto chorar, de pensar nessa possibilidade. Isso não quer dizer que a Isva não tinha fé, quer dizer que ela é humana, que ela é mãe e que os pensamentos vêm, mas ela também disse que naquele momento ela dobrou o joelho dela e passou um tempão orando, horas e horas orando pelo filho dela, entendendo também que o filho dela não era doente, mas ele era curado, que ele era sarado. E essa é a realidade que a gente pode ver na vida do Alexandre hoje. Amém? A palavra funciona. E sabe, a Bíblia diz em Salmo 103, no verso 3 assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E, irmão, se a gente está andando em enfermidade, o problema não está em Deus. A gente precisa entender que Deus ele é perfeito e que ele é inocente, que ele não tem culpa de nada. Também não estou dizendo que o problema está em você. Eu vou dar algumas alternativas e você escolhe. Mas sabe, eu fui desafiado a dar aulinha para as crianças, assim, que eu não tinha muita proximidade com as crianças, mas fui desafiado. E tem sido uma experiência engraçada, sabe? Eu fico rindo um tempão lá na salinha. Desafio os jovens a tentar dar aulinha para as crianças. Mas nesse último domingo eu falei sobre cura lá. E eu li essa parte aqui que diz que Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. E as crianças, e eu perguntei para as crianças, eu falei assim: faz sentido um Deus que te curou das enfermidades, que te livrou de fato de todo tipo de doença, que Ele morreu na cruz levando isso, colocar isso em vocês? E elas olharam para mim tipo assim: você é um besta. De verdade, foi essa a cara que elas fizeram para mim. Falaram assim: mas não é Deus que bota. E eu falei assim: cara, essas crianças estão mais cheias do que eu. Que eu estou achando que eu vou levar algo novo para elas e elas já estão cansadas de escutar isso. Mas amém, é certeza para elas. Eu perguntei, então quem bota? Elas falaram, é o diabo. E elas falaram assim, ele veio para roubar, matar e para destruir. Então, tipo assim, o caráter dele é mau. Então, se a doença é algo ruim, foi ele que trouxe. E eu fiquei impressionado com o quanto que as nossas crianças, elas de fato, elas têm sido assim, alimentadas nessa linha. Isso é de grande orgulho para a nossa igreja, porque são poucas igrejas que têm essa estrutura, né, para a gente receber as crianças. E assim, nesse versículo também, nós podemos ver assim, o quanto que Jesus, desde sempre, ele veio para nos libertar. Nunca foi para nos aprisionar. Em momento algum, Jesus colocou doença ou justificou uma doença, não. Ele, em todo tempo, ele ia e curava, ele ia e libertava de demônios.
Ele libertava pessoas de demônios, ele libertava pessoas de enfermidades. E isso mostra qual era a vontade dele. Amém? E eu vou dar algumas opções. Se você está andando em enfermidade, você precisa procurar quais dessas opções você pode estar. Diz assim: a irresponsabilidade é uma das primeiras opções para a gente andar enfermo. Então, por exemplo, se você vem com uma péssima alimentação, comendo muito carboidrato, ou se você vem com uma péssima alimentação, comendo muito doce, e depois você é diagnosticado com uma glicose tão alta que chegou a uma diabetes, não foi o diabo nem foi Deus, foi você mesmo que está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, porque a vontade de Deus é que a gente corra comunicando o reino. E se você não consegue cuidar do seu templo, você não vai ser capaz de fazer isso. Você não vai ser capaz de continuar comunicando o reino, continuar ativo para o reino de Deus mesmo. Então é preciso que a gente venha ter responsabilidade com o nosso templo, com o nosso corpo, com a nossa saúde. Amém? A outra possibilidade para que alguém ande enfermo é o pecado. Um exemplo disso é quando uma pessoa que anda em prostituição com diversas outras pessoas, ela pega uma DST, por exemplo. Sabe, o pecado dela gerou aquilo. Então, deu legalidade para aquilo. Então, uma outra forma de andar enfermo é quando você anda em pecado. Mas sabe que falta de fé também é pecado? Muitas das vezes, eu vou falar por mim, eu falho muito, sabe, nessa área da cura. Foi engraçado ontem, porque a Maite falou assim, ela tá falando de alguém que tava com calvície, tipo, e é novo pra caramba. Na mesma hora eu já botei a mão na minha cabeça pra ver se eu tava. Eu falei assim, será? Tipo, fiquei preocupado na hora. Eu comecei a botar a mão aqui atrás e eu não tô, graças a Deus. Mas, tipo, isso é um exemplo, assim, do quanto que eu preciso me corrigir. Do quanto que eu preciso entender mais ainda sobre a minha identidade de curado em Cristo. Amém? Então, isso é pecado. Essa falta de fé é pecado. Então, eu preciso buscar cada vez mais fortificar a minha fé, fortificar os fundamentos, para que eu esteja cada vez mais armado contra esse tipo de informação. Uma outra forma é quando a gente decide ir contra a medicina. Muitas pessoas acreditam que a medicina ela foi criada pelo diabo, mas não. Os médicos, eles foram instruídos por Deus. E um exemplo que eu vou dar é do Sérgio Pessoa, que eu acho ele um cara incrível. E ele falou que durante muito tempo da vida dele ele andou em pressão alta. Ele falou que ele ficava com pressão alta e ele tomava remédio certinho. E ele olhava para aquele remédio e falava assim: você não é eterno, você é temporário. Você vai fazer efeito, vai fazer efeito, vai fazer efeito. E ele tomava o remédio certinho, declarando sobre o remédio, até que chegou um tempo que o Espírito Santo testificou dentro dele que não era mais necessário aquilo. Ele imediatamente ligou para a médica dele e falou assim: vamos marcar um exame. Não, ele falou assim: não preciso mais do remédio porque o Espírito Santo falou para mim que eu não preciso mais. Ela: não, como uma médica natural, eu preciso que você faça alguns exames para a gente avaliar isso. E ele fez os exames e ele de fato foi curado. E assim, quem já viu o Sérgio tipo, de perto, sabe o quanto que ele é alto e grande, assim, né? E ela disse assim: eu não consigo entender como que alguém na sua altura e no seu peso não tem uma pressão alta, tem uma pressão normal. E ele falou: só pode ser Deus. Mas sabe, ele se submeteu aos remédios. E ele diz algo que é engraçado, que ele fala assim: se você não tem fé o suficiente com o remédio, imagina sem o remédio. Então, assim, a gente não pode ir contra a medicina, a não ser que venha ser algo do Espírito mesmo, assim, guiando, mas tirando isso, a gente precisa dar ouvido aos nossos médicos que estão ali para nos ajudar. E a última possibilidade, que essa eu acho que é a pior, mas também a gente tem autoridade contra ela, que é quando o diabo ele vem tentando nos atacar, tentando nos afligir, tentando nos paralisar. Quantas vezes o diabo ele vem com esse tipo de mentira sobre nós? E sabe, é preciso, aquele que está em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. Então é preciso que a gente, na hora que essas notícias chegarem, se é o diabo, a gente tem que se avaliar, mas se for o diabo, a gente tem que botar ele para correr. A palavra de Deus diz que nós temos hoje autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas. Então, sabe, hoje a gente tem autoridade para isso. A gente tem autoridade para passar por cima dos demônios, para passar por cima de todo tipo de potestade, de todo tipo de poder das trevas, porque o poder de Jesus, ele nos deu esse tipo de autoridade.
Hoje nós somos superiores a eles. Amém? Mas sabe, Cristo nos curou. E eu vou contar aqui algumas histórias que está na Bíblia das formas como Cristo curava. Cristo, ele nunca foi alguém que tinha um jeito corretinho, assim, sabe? Padrão de fazer as coisas. De diversos modos, ele curava pessoas, ele trazia libertação e cura para aquelas vidas. Um exemplo disso está lá em... Não, para começar, né? Assim, ele fazia isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 38, diz que Jesus de Nazaré, ele andava com o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Sabe, aqui, nesse versículo é engraçado porque ele coloca o caráter de cada um no seu devido lugar. Observa. Jesus, com o Espírito Santo e poder, andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos. Sabe, Jesus, então, ele é bom. Ele é bom, ele curava os oprimidos, ele trazia libertação para aquelas vidas. Já o diabo, ele oprimia essas vidas com as enfermidades. É isso que a gente entende nesse versículo. Então a gente precisa entender que o diabo é mau e que Jesus é bom. Amém? E porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, às vezes é uma prova para a gente sair mais forte. Mas está errado, sabe? O diabo é quem traz esse tipo de coisa para nós. E sabe, o problema da doença é porque ela nos oprime de tal modo que ela nos paralisa muitas das vezes. Imagina se um parente seu, como o Alexandre, ele foi suspeito de um câncer. Dá uma paralisia assim em todos os familiares, dá um freio assim. E isso tira muitas das vezes o nosso foco do reino. Então o diabo, ele vem com esse tipo de mentira para nos paralisar. Ele tem interesse em que nós venhamos morrer cedo. Ele tem interesse que a gente não consiga levar a palavra de Deus aos confins da terra. Mas ele já é um perdedor, amém? Sabe? Então Jesus, ele através do Espírito Santo e do poder que estava sobre ele, ele saiu por todos os cantos operando milagres. Mas em todos os milagres você vê que ele não fez nada sozinho. Sempre a outra pessoa precisou fazer algo. Ela precisou crer. Ela precisou agir para que o milagre aconteça. Lá em João 5 diz assim: Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Sabe, aqui Jesus, ele foi curar um homem que estava esperando um tanque de Betesda, a vez dele de se jogar ali para o anjo curar ele. E Jesus, ele foi até aquele homem que já estava há 38 anos paralítico e disse assim: Você quer ser curado? E ele respondeu: Eu quero, só que eu não tenho quem me leve, assim, quando eu chego perto, alguém já foi na minha frente. E Jesus pega e diz assim: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente, isso é na mesma hora, é algo quase que automático, assim, na mesma hora, o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Aqui existe uma sequência de fatos. A primeira coisa que o homem fez foi se ver curado. A gente precisa aprender a se ver curado. Que nem eu falei, muitas das vezes é muito mais fácil a gente crer em uma doença do que a gente crer na cura dela. É muito mais fácil, mesmo eu sem estar sentindo sintoma algum, eu acreditar que eu posso ter uma doença do que aquelas doenças que muitas vezes estão tentando me afligir, eu acreditar que eu posso ser curado delas, que eu posso ser liberto delas. E esse homem, ele imediatamente, ele acreditou naquilo que Deus falou. Na hora que Deus falou, levanta-te, na hora que Jesus falou isso para ele acreditou em Cristo. Ele teve fé o suficiente, simplesmente se levantou. Imagina a ousadia de Jesus de olhar para alguém e falar assim: levanta-te. Uma pessoa que já estava há 38 anos sem andar. E esse homem, ele teve a fé suficiente para se levantar. E um outro fator interessante é que ele tomou o leito. Porque no momento que ele foi curado, ele podia muito bem se levantar do leito e começar a andar. Mas não, ele tomou o leito assim como Jesus tinha orientado. Porque Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele fez a sequência que Jesus falou. Porque aquele leito, ele representava aquilo que aprisionava aquele homem. Então Jesus falou assim: agora você tem poder sobre esse leito. Agora quem carrega o leito é você, não é mais ele que te carrega. E a gente precisa entender que muitas das vezes, quando Deus nos traz instruções, às vezes elas não fazem sentido. Às vezes elas parecem não ser importantes o suficiente. Mas a gente precisa seguir tudo da maneira como Jesus nos ensina, do jeito que ele nos orienta, amém? E aquele homem pôs-se a andar.
Ou seja, antes do milagre dele, ou seja, o milagre de andar acontecesse, ele se viu curado. Ele acreditou na palavra de Jesus e ele seguiu a orientação de Jesus. Então ele pôde usufruir da cura dele. E um outro versículo está em Mateus 9, no verso 20, diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Esse é um versículo também de uma mulher de fé. Eu até falei, só beber uma água. Eu usei esse versículo até no culto de jovens que a gente teve aqui. Eu falei para as meninas, eu falei assim: imagina você ficar sangrando durante 12 anos sem parar. Deve ser péssimo. Eu já estava um tempo meditando sobre essa mulher e eu fiquei imaginando uma mulher assim extremamente pálida, uma mulher assim sem vitamina, porque fraca, porque no momento que você sangra muito, há um desequilíbrio hormonal no seu corpo. E eu fiquei imaginando quanto aquela mulher já não estava cansada durante 12 anos e estar fraca daquele jeito. Mas a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Esse dizia significa que ela cria e confessava. E esse dizia mostra pra gente também, essa flexão diz que ela não disse, ela dizia, era um costume dela. Ela dizia, ela fez isso outras vezes. No momento que eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. A fé dela foi suficiente para isso. No momento que ela tocou, Jesus virou e disse: a tua fé te salvou. Sabe, em outros livros da Bíblia, dessa mesma história, a Bíblia diz que de Jesus saiu o poder. Ou seja, existia uma unção que estava sobre Jesus naquele momento, que alcançou a vida dela. E, ou seja, na primeira história, Jesus simplesmente curou alguém com uma palavra. E aquela pessoa teve fé o suficiente para acreditar naquela palavra. Na segunda história, Jesus curou simplesmente com a unção. Ele não precisou dizer nada. A mulher já tinha tanta fé que simplesmente tocou. E na hora que ela tocou, a unção que estava sobre ele alcançou a vida dela. Amém? A Bíblia também diz em Marcos 7:33, bem assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, esse longe da multidão, ele mostra pra gente que a gente precisa se afastar daquele tanto de barulho. Muitas das vezes chega um diagnóstico sobre a nossa vida e a gente precisa compartilhar com as pessoas certas, para não causar alarde. Sabe, existem pessoas que não têm a fé suficiente para alcançar, para crer junto com você na sua cura. Às vezes você está com a fé assim borbulhando, assim, bombando, mas uma pessoa que está do seu lado, ela não tem a mesma fé. E ela já começa a fazer o seu enterro muitas das vezes, fazer o seu velório. Ela fala assim, se você fala às vezes para alguém que você foi diagnosticado com câncer, a pessoa já imagina você morrendo já imagina você careca. Mas essa não é a realidade que nós cremos. Então Jesus, ele afastou aquele homem da multidão. Era alguém surdo. E Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Aqui Jesus, ele curou de duas formas. Ele curou declarando, dando uma palavra sobre aquele homem, e também, mas primeiramente, ele fez a imposição de mãos. E a imposição de mãos hoje, muitas das vezes, ela não é valorizada da maneira como ela deveria ser pela igreja. Sabe, ela está presente dentro dos 6 princípios da doutrina de Jesus, que ele cita lá em Hebreus. E a gente precisa aprender, de fato, a valorizar essa doutrina de Cristo. Amém? A imposição de mãos, ela conduz assim, o poder de Deus sobre aquela pessoa e efetua um milagre sobre a vida dela. Sabe, eu indico muito, se você ainda não leu, que você lê o livro do irmão Reagan, que fala sobre imposição de mãos. É bem pequenininho assim, você lê em 1 hora. E ele destaca o quão importante é que a gente imponha as mãos sobre os enfermos. É uma ordenança de Jesus para nós. E sabe, além dessas 3 formas que eu citei aqui de Jesus curar alguém pela unção, pela imposição de mãos e pela palavra dele, uma simples palavra dele, sendo que todas as pessoas tiveram fé para ser curadas, eu quero tratar de mais 2 tipos de cura extremamente importantes que eu acho que as pessoas têm precisado.
A primeira cura é é uma cura destravada pelo perdão. Muitas das vezes a gente anda enfermo por falta de perdão. E isso é uma coisa muito séria. A gente precisa perdoar as pessoas. Eu acho que a falta de perdão, a mágoa, ela não faz sentido algum, porque é aquele ditado, é como se você tomasse um veneno para matar o outro. Não faz sentido. Enquanto você está morrendo, o outro está levando a vida dele numa boa. Então, a gente precisa aprender a perdoar. E na conferência, acho que era acima, que teve aqui durante o período de carnaval esse ano, o Sérgio Pessoa, ele veio para Brasília e ele contou uma história que pouco antes dele vir para cá, ele estava no gabinete dele, e no gabinete dele chegou uma família com uma menina chorando. E aí o tio dele falou assim: tem uma menina ali para você orar. E na hora que ele chegou lá e perguntou: o que aconteceu com você? E ela disse que no dia seguinte ela iria retirar as 2 mamas, porque ela estava com câncer de mama, ela estava com vários nódulos nas mamas, vários. E ele começou a chorar junto com aquela família. Ele ficou muito comovido de ver uma jovem tendo que retirar as mamas. É muito doloroso isso para a mulher. E naquele momento ele começou a orar em línguas por aquela vida. Ele começou a orar em línguas, e o Espírito falou assim: pergunta se ela quer perdoar. Porque Deus, ele não vai te forçar nada, ele vai primeiro te perguntar, ele é educado. Ele vai te perguntar: você quer perdoar? E ele olhou para ela e falou assim: você deseja perdoar alguém? E ela imediatamente disse que sim. E aí ele falou assim: então repita comigo: eu perdoo, e você cita o nome da pessoa. E ela repetiu: eu perdoo, mas ela citou 21 pessoas. E por último ela falou assim: e eu perdoo meu pai. E na hora que ela falou: eu perdoo meu pai, os 3, a mãe, o pai e a filha, caíram no chão assim chorando. Naquele instante ela foi batizada no Espírito Santo. E ela começou a falar em línguas, e ele olhou para a mãe e falou assim: toca agora nas mamas dela e vê se o nódulo ainda está aí. E na hora que elas apalparam, elas viram que não estava, os nódulos tinham sumido. Então, assim, é necessário que a gente venha ter sabedoria, que a gente venha ter responsabilidade, e a gente vigiar o nosso coração para que de modo algum a gente venha guardar mágoa no nosso coração. Isso é anticristão. Jesus, ele veio para perdoar, da mesma forma a gente precisa perdoar as pessoas. Uma das últimas curas que eu acho que é importante destacar é a cura da alma. Sabe, as pessoas hoje estão com a alma muito feridas, estão com a alma muito triste. E essa cura da alma, eu sempre lembro da Joyce Meyer. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é uma mulher incrível, uma ministra incrível da palavra de Deus americana. E a história dela é uma história de superação e de cura, de libertação. Ela diz que o pai dela abusava dela quando ela era muito pequena, e ela era cheia de traumas. Então ela vivia em uma tristeza profunda, em uma depressão, porque o pai dela em todo tempo estava abusando dela. Então ela, quando ele chegava em casa, na hora que ela escutava o barulho da maçaneta, ela já começava a se tremer de medo. E ela disse que depois que ela conheceu a Cristo, não foi automático o perdão, mas aquela cura da alma dela foi uma cura progressiva, foi indo aos poucos. E ela falou que conforme ela aprendia mais sobre o amor de Cristo, conforme ela via mais a bondade de Cristo sobre a vida dela, tudo que Cristo fez sobre a vida dela, ela conseguia alcançar um perdão que ao mesmo tempo influenciava na cura da alma dela. Entende? E ela diz que o amor de Cristo, na hora que ela entendeu de fato o amor de Cristo, o quanto Cristo amou a vida dela, ela conseguiu ser verdadeiramente curada da alma dela. E sabe, hoje, ela é uma mulher incrível. O ministério dela é um ministério gigante. Ela alcança muitas vidas, alcança muitas mulheres. Ela dá assistência para muitos países que precisam de assistência. Imagina o quanto o diabo não tentou paralisar essa mulher. E olha a potência que ela é hoje. Porque ela resolveu permanecer crendo no amor de Cristo, no amor de Cristo. E ela chegou, inclusive, a batizar o pai dela. O perdão dela foi tão genuíno que ela batizou o pai dela. Então, é necessário que a gente venha ter a nossa cura da alma através do amor de Cristo. Somente o amor dele é capaz de curar as dores e as feridas que tem na sua alma. Amém? E sabe, eu queria, antes da gente orar, eu queria finalizar falando aqui sobre um versículo que está em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, que diz bem assim: filho meu,
Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Esteja sempre atento às palavras de Cristo. Esteja sempre atento aos ensinamentos que Ele te deu. Os ensinamentos dele são saúde para o nosso corpo. Os ensinamentos dele são vida. Aquele momento que você está desfalecendo, a palavra é extremamente capaz de te trazer de volta, de trazer a vida de volta. Amém? A palavra de Cristo, ela é saúde para o seu corpo. A única coisa que a gente precisa fazer é estar atento e praticar a palavra dele. É praticar com fé. A gente precisa se revestir das armaduras da fé para que quando os dardos chegarem em nós, eles não nos abater. Conforme as circunstâncias nos apertam, o que sai é a palavra. O que sai é a palavra. E com a palavra nós temos cenários mudando, cenários sendo modificados, sendo restaurados pela palavra, milagres acontecendo. Amém? E sabe, o ministro Sérgio Pessoa, ele é muito usado em cura. E ele tem uma confissão que diversas vezes ele usa em muitas pregações. E eu trouxe aqui. Eu queria que você ficasse de pé. E que a gente possa confessar junto essas verdades. São confissões baseadas na palavra. Não fala de boca para fora, mas fala de fato, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca. Amém? Repita comigo. Doenças e enfermidades não têm controle sobre mim, porque eu sou um filho da palavra de Deus. A palavra de Deus é remédio para a minha carne e vida para o meu corpo. Diariamente eu desfruto de saúde divina. A vida de Deus passa pelo meu corpo, pois sou membro do seu corpo, carne dos seus ossos, e vivo estou em Cristo, e vivo para Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, meu corpo é templo do Espírito Santo, e portanto, não acomodo doenças nele, enfermidades ou infecções. Diariamente o meu corpo é vitalizado, revigorado pelo Espírito Santo que em mim habita. Estou crescendo constantemente em força, poder, fé e graça. Em nome de Jesus, declaro que meu espírito, alma e corpo foi revigorado. Estou cheio de vida e autoridade. Minha mente está alerta, corpo energizado, músculos, tendões e ligamentos fortalecidos. Sou descendente da palavra de Deus. Portanto, como a palavra é, eu sou eterno, perfeito e saudável. A saúde de Deus flui em meu corpo e eu ando em saúde divina. Glória a Deus. Andamos em saúde divina, amém? A nossa igreja anda em saúde divina. E se o Espírito Santo, ele reiterou em nós a necessidade de nós falarmos mais um pouco sobre cura, porque ele entende que é necessário que a gente se enche ainda mais sobre esse assunto. Então, que nesse momento a gente possa orar por algumas vidas aqui da nossa igreja que precisa de cura, amém? Vamos orar pelo pastor Zé Carlos, pela Cleo e pelo Léo. O Léo da Vanessa. Senhor, nós nos reunimos agora, Pai, como tua igreja, Pai, para orar pelos nossos irmãos, Pai. Nós oramos agora pelo pastor Zé Carlos, Pai. Ele sendo curado, Pai, a tua cura alcançando a vida dele, Espírito Santo. Eu declaro, Pai, uma unção que restaura, uma unção, Senhor, que quebra todo jugo, Espírito Santo, que despedaça todo jugo, Espírito Santo, alcançando a vida dele. Eu declaro, Senhor, ele um homem forte. Eu declaro ele um homem cheio de vida, um homem cheio de saúde.
Espírito Santo, restaura a sua coluna, restaura os seus ossos, fortifica os seus ossos, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, ele sendo curado. Eu declaro, Espírito Santo, a cura sobre a vida dele, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque sobre a vida dele o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar sobre a vida dele. Diabo, pegue suas coisas e saia da vida do pastor Zé Carlos. Na vida dele você não toca. Na vida dele você não toca. Eu declaro o pastor Zé Carlos sentindo seu corpo sendo restaurado. O pastor Zé Carlos usufruindo da cura divina, saúde divina e manifestação no corpo do pastor Zé Carlos, Pai. Senhor, agora nesse momento oramos pela irmã Cléo, Espírito Santo. Espírito Santo, assista a irmã Cléo nesse momento, Pai. Eu declaro, Senhor, anjos do Senhor levando a ela, Pai, tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que a irmã Cléo precisa, Senhor, o Senhor levando para ela. Eu declaro vida em abundância. Eu declaro cura divina. Eu declaro uma vida, longevidade, longanimidade, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos dias da irmã Cléo, do pastor Zé Carlos, Pai, sendo prolongados nessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, por eles correndo a carreira que o Senhor tem para eles enquanto casal. Juntos, Pai. Da mesma maneira como o Senhor uniu, o diabo não vai separar. As enfermidades não vão separá-los, Pai. E eu declaro eles correndo a carreira que o Senhor destinou a eles, Pai, enquanto casal, juntos, Pai, alcançando famílias, alcançando vidas, sendo coluna nessa igreja, Espírito Santo. Eu declaro, Pai, o pastor Zé Carlos, Pai, testemunhando, Pai, daquilo que o Senhor fez. Eu declaro, Pai, a irmã Cléo testemunhando, Pai, de uma restauração completa que o Senhor fez na vida dela, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda opera milagres. Obrigado, Espírito Santo, porque eles têm identidade de curados, Pai. Obrigado porque o Senhor já levou sobre a vida deles todas as dores e enfermidades, Pai. Senhor, nesse momento eu oro pelo Léo, Pai. Eu oro pelo Léo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mal algum pode tocar a vida dele. Mal algum pode tocar a vida do Léo. Eu declaro agora o Léo tendo sua saúde restaurada, sua respiração restaurada, pulmões restaurados, Pai. Eu declaro, Pai, que infecção não pode tocar a vida do Léo. Infecção não pode tocar a vida do Léo. Pai, obrigado, Pai, porque Ele é forte. Ele é forte, Senhor. Eu declaro, Pai, o Senhor fortificando o organismo do Léo, Pai. Fortificando o organismo do Léo. Eu declaro ele sendo curado. Ele usufruindo, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Eu declaro, Pai, ele tendo uma experiência sobrenatural com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o diabo não vai paralisar eles. As enfermidades não vão paralisá-los, Pai. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda enfermidade, Pai, que toda enfermidade saia agora sobre a vida deles. Eu declaro agora toda enfermidade, vocês já estão abaixo do nome de Cristo Jesus. E eu declaro agora o verbo do Guará, andando em saúde divina, Eu declaro agora o verbo do Guará, andando em saúde divina. Eu declaro, Senhor, os teus membros, os membros dessa igreja, Pai, fluindo, Pai, em cura, fluindo em milagres, Pai. Obrigado, Senhor, por nós indo afora e curando os enfermos, impondo as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados, Pai. Obrigado, Senhor, por ousadia e orientações do Espírito chegando nesses últimos dias para nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque essa igreja é uma igreja que anda em cura, é uma igreja saudável. Obrigado, Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu declaro, Pai, o nosso templo sendo restaurado nesse momento, Pai. Limpos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém com algum tipo de dor ou enfermidade hoje? Amém. Todos curados, todos usufruindo da graça do Pai.